Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim começa todo ato litúrgico na igreja. É justamente com aquele ato no qual você foi inserido na igreja, você começou a fazer parte da igreja. Quando você começou a fazer parte da igreja, sua família levou você à igreja, se você era ainda uma criança. Na porta da igreja, o sacerdote recebeu você com sua mãe, seu pai e seus padrinhos. E justamente ele foi receber você na porta da igreja, porque nós dizemos que o sacramento do batismo é o sacramento que é a porta que nos abre a comunidade dos cristãos. Mas ao mesmo tempo o sacramento do batismo é a porta do mistério de Deus que se abre para nós, para que nós possamos participar dele. Deus não é uma realidade da qual nós falamos estando fora dele. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando como quem está inserido em Deus. É quando eu falo do ser humano, eu digo o homem é isso, o homem é aquilo. Eu não estou falando de uma realidade que eu não conheço, que eu não experimento. Eu estou falando de mim mesmo, da minha realidade humana. Eu estou falando daquilo que sou eu. Assim também, quando nós falamos de Deus, nós falamos de uma realidade não que está fora de nós, mas na qual nós fomos iniciados, nós fomos inseridos e teve início dentro de nós. Então agora eu comecei fazendo esse sinal da cruz, que é aquele sinal que lembra o nome no qual você foi um dia batizado. O padre olhou para você nos braços de sua madrinha e, derramando água sobre você, pronunciou o seu nome e disse: fulano, fulana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, cada vez que a gente faz esse sinal da cruz sobre a gente, iniciando um sacramento, uma celebração, um encontro, nós estamos entrando no mistério no qual nós estamos inseridos. Nós tomamos consciência dessa pertença, desta inserção neste mistério. Hoje, a igreja justamente celebra essa festa, a festa da Santíssima Trindade. Dizer que o nosso Deus é um Deus que é uma comunidade de amor. Hoje a gente usa essa palavra comunidade. Os antigos usavam uma outra expressão, falavam de koinonia, em língua grega, que traduzido na nossa língua portuguesa significa comunhão. Deus é uma comunhão. Comunhão também é o nome daquele rito que nós fazemos quando a gente vai comer o pão eucarístico e beber o vinho eucarístico. A gente diz que a gente vai receber a comunhão. Que comunhão? A comunhão do Deus que se manifesta e se revela em Jesus. O Dom Valdeci, o Dom Navarro, justamente com Valdeci Farias, eles tiveram um cântico falando sobre Nossa Senhora, né? Quando teu pai revelou o segredo a Maria, e lá um ponto ele diz: na comunhão recebemos o Espírito Santo e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Por isso mesmo que na próxima quinta-feira a gente já vai celebrar o mistério do corpo de Cristo, porque é justamente através de Cristo que a gente entra na comunhão com esse Deus trino que se manifesta na nossa vida. A palavra trindade, se você sair procurando na Bíblia inteira, você não vai encontrá-la, porque a palavra trindade é uma palavra que foi, digamos assim, inventada muito tempo depois. Um africano da cidade de Cartago, Tertuliano, é ele quem cunha essa palavra trindade para falar da realidade de Deus, que é uno e é trino. Mas é uma linguagem, digamos assim, filosófica, para a gente falar de uma realidade que é da própria revelação. Dentro da Bíblia a gente não encontra essa palavra, mas os cristãos precisavam falar com o mundo inteiro, as pessoas precisavam entender a nossa linguagem. Então precisa-se usar de uma linguagem filosófica, digamos assim, não é? Um outro tipo de linguagem, para fazer entender aquilo que é o mistério de Deus. Lendo a Bíblia, a gente vai encontrar uma verdade. Jesus diz que veio falar do Pai. Ele fala do seu Pai. E quem é o Pai de Jesus? É Deus. Jesus é Deus, porque é Filho de Deus. E eles mandam para a igreja o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Então, esse fato é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus mesmo.
Porém, o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho não é o Espírito. Portanto, a gente tem essa distinção nos três. Só que falar disso não é, às vezes, tão simples como parece. Por exemplo, um professor, se ele precisa dar aula de matemática, a matemática tem a sua linguagem, a linguagem da matemática é a linguagem dos números. E o sistema que estão usando para que eu agora esteja falando com você, você veja a minha imagem, é todo um sistema matemático, é um sistema binário, é isso, é aquilo outro, é um sistema ancorado na matemática, numa linguagem lógica que possibilita que isso seja traduzido agora em forma de som e imagem, chegando aí para você que está me acompanhando nessa hora. Quando um professor de matemática usa a língua portuguesa ou a língua italiana, a língua alemã para explicar a matemática, acontece um fenômeno que a gente chama de metalinguagem, que vai para além daquela linguagem, da linguagem da matemática, e agora você está usando a língua que você usa para falar no dia a dia para ensinar outras verdades lógicas da realidade matemática. Então, assim também a gente precisa de instrumentos, não é, para falar de alguma coisa. Quem vai analisar as estrelas precisa de um telescópio, mas o telescópio precisa estar colocado no lugar certo para acabar não fazendo um prejuízo, né? Se você quiser estudar o Sol e pega o telescópio e coloca em cima do Sol ali, se não tiver todo um aparato que te proteja, poderia causar um dano no seu próprio olhar. Quando você vai olhar um eclipse no Sol, etc., as pessoas dizem, olha, tem que usar um óculos escuro e que filtre os raios, etc., etc., para que você, observando aquilo, não te faça mal. Agora sim, nós queremos olhar essa realidade de Deus, não é, com esse filtro, com esse aparato, com essa linguagem, não é? Porque é através da linguagem que a gente consegue se expressar, que a gente consegue falar. Então, essa verdade de Deus que se manifesta para nós, de Deus que é uno e de Deus que é trino. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas não se trata de três deuses, mas de um único Deus, uma unidade na diversidade. E aí deu um pouco de trabalho logo no início, porque alguns começaram a raciocinar, não é, com um raciocínio que se chamou na teologia, se chama na teologia de modalismo. Como se Deus tivesse modos diferentes de se manifestar. Dizemos agora, não é? Eu estou aqui falando com você, estou fazendo catequese, estou sendo catequista, essa é a minha modalidade de catequista, mas é uma modalidade um pouco diferente, meio youtuber ou instagramer, não sei como é que se diz isso. Então, eu sou sempre José Raimundo, não é? Mas com modalidades diferentes, agindo agora na internet, agindo como catequista, ainda é uma outra modalidade. Eu não estou aqui fazendo um show de pagode, e de repente eu ainda tenho uma outra modalidade, que é aquela que, por exemplo, quando eu chego na casa de minha mãe e digo para ela que eu estou com vontade de comer uma quiabada, e ela vai lá e prepara aquela quiabada para o filho caçula dela. É uma outra modalidade, mas eu sou a mesma pessoa, não é? Me manifestando com papéis diferentes na minha vida. Não é assim. Não é que Deus se manifeste com papéis diferentes, com modalidades diferentes, operando no modo do Filho, no modo do Espírito e no modo do Pai. Não é isso, não é? Como eu estou aqui com o meu celular no modo offline, então não entra nada. Não é isso, não é? E nem é também, por exemplo, um outro risco que se falou de uma espécie de triteísmo, como se fosse um ser que é Deus, com três cabeças diferentes, a cabeça do Pai, a cabeça do Filho e a cabeça do Espírito Santo. Não é isso, não. Eles são três pessoas. Existe uma personalidade, um ser, não é, completo, de natureza eterna, de natureza divina. Então, portanto, existe uma unidade na natureza eterna, que é de ser Deus, e o Pai sempre, desde que é eternamente Pai, e o Filho é eternamente Filho, e o Espírito é eternamente Espírito, desde sempre. Esse é um tipo de linguagem que a gente precisa usar.
mas é sempre uma linguagem muito misteriosa. A gente não consegue entrar com toda a profundidade. Se alguém dissesse assim, eu já entendi, está tudo muito claro na minha cabeça, então não é Deus. É uma ilusão da nossa mente, é uma idolatria. A gente consegue, pela teologia, pelo mistério, digamos assim, roçar na realidade desse mistério, chegar um pouquinho perto, mas vai haver sempre aquela distância que vai pedir de você e de mim o dom e a graça da abertura do coração, a abertura da fé, que sobrepassa, inclusive, a nossa razão, a nossa forma de entender. Portanto, é esta a realidade de um Deus que é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, que a igreja celebra nesse dia. E diz também que esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo é esse mistério que nos habita e no qual nós fomos inseridos pelo nosso batismo. É como também alguém já dizia assim, é como no ser humano, né? Como a mente humana, ela se manifesta na forma de memória. A memória te dá a capacidade de conservar a tua identidade, né? Quando alguém desmaia, tem um acidente, e quando ela acorda ali, a primeira coisa que o médico faz é fazer perguntas de identidade. Qual é o seu nome? Aí para a pessoa ver se ela se recorda quem ele é, a memória. Puxa pela memória, porque a memória te dá a identidade. De onde é que você é? Você situa a pessoa no espaço. Ela diz, eu sou da cidade tal, moro na rua tal. Você tem filho, tem marido, começa a puxar pela memória da pessoa, porque a memória te devolve a identidade. Então a mente humana é uma espécie de um espelho também da Trindade. Depois tem a inteligência, não é, que faz parte também da mente humana. Então dentro do ser humano tem essa espécie de trindade, que é a memória, que é a inteligência, que faz a gente aprender as coisas, saber as coisas, e tem a vontade, não é? A vontade, que é a capacidade de se decidir, de orientar, não é? Porque a inteligência e o amor são equivalentes, porque o amor, para essa mentalidade antiga, justamente o coração é essa sede da inteligência, esse lugar onde a inteligência funciona para descobrir as coisas e criar soluções. Então, dentro do próprio ser humano, a gente encontra, digamos assim, essa espécie de trindade psicológica, essa trindade psicológica. Outros até falam assim de como o próprio mistério do tempo, ele também manifesta essa qualidade trinitária. Não é? Você fala do presente, você fala do passado, você fala do futuro, não é? Que é uma realidade que se chama tempo, esse mistério do tempo, que são coisas que podem um pouquinho ajudar a mente da gente a se aproximar dessa realidade do Deus que se manifestou em Jesus Cristo. E aqui o mais importante para nós é isso, é olharmos para esse Deus que se manifestou em Jesus Cristo e que Jesus revela como seu Pai. O texto que a liturgia nos oferece hoje é o texto de Mateus, no capítulo 28, versículos de 16 a 20. Nós vamos encontrar os 11 discípulos, não é, que foram para a Galileia, diz Mateus, ao monte que Jesus tinha indicado. A gente conhece que quando Jesus ressuscita, ele diz para Maria Madalena, diga aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Ou então, como a gente cantou na sequência da Páscoa, né? Que Maria Madalena cantando diz que Jesus precedet suos in Galileam, que Jesus precede os seus na Galileia. A Galileia significa voltar para o lugar da origem, voltar para o lugar do chamamento, voltar para o lugar do cotidiano. Portanto, aqui é como eu e você viver, qual é o lugar onde nós vamos viver o nosso batismo, onde nós vamos viver a nossa vocação cristã, ali, no lugar do nosso cotidiano, é no nosso dia a dia. Mas aqui tem uma coisa interessante que diz, para o monte que Jesus tinha indicado, mas a gente não ouve falar qual é o monte, que monte é esse? Então a gente poderia lembrar no Evangelho de Mateus, algumas vezes quando se fala do monte, a primeira vez que vai aparecer Jesus em relação a um monte é aquele monte no qual ele deu para os seus discípulos, proclamou as bem-aventuranças. As bem-aventuranças e todo o sermão chamado o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ou seja, um estilo novo de se viver, a identidade nova do povo de Deus. Como um novo Moisés, Jesus dá as orientações para que as pessoas possam viver a felicidade. Não as felicidades segundo a nossa mente, mas uma felicidade segundo Deus. Então esse é o monte, um primeiro monte que a gente pode pensar.
Um segundo monte onde a gente pode pensar essa manifestação de Jesus, o monte da transfiguração. É o monte no qual Jesus está com Moisés, está com Elias, e é o monte no qual o Pai proclama aquela sua palavra e diz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Portanto, esse monte também pode ecoar em nosso coração, em nossa lembrança, em nossa memória, como esse monte para o qual vão os discípulos. Mas ainda um outro monte. Você se lembra quando Jesus faz aquele milagre do pão no Evangelho de Mateus? Justamente nós estamos falando aí de um lugar no monte, onde Jesus estava com seus, e o pão foi repartido. E ali eram os discípulos que devem aprender que o pão deve ser repartido, deve ser dividido, o milagre de uma condivisão. Portanto, voltar ao monte é voltar a todas essas realidades da bem-aventurança, da transfiguração e do pão que se reparte. A nossa transfiguração se dá no nosso batismo, portanto, voltar ao lugar do nosso batismo. O milagre do pão acontece no altar da Eucaristia, a vida que recebemos no batismo, que é nutrida na Eucaristia. Portanto, para mim e para você, esse é o monte. Eu acho uma coisa muito bonita no dia 16 de julho, vai lá e olha no seu missal cotidiano, se você tiver, a coleta da festa de Nossa Senhora do Carmo, não é, que nos pede a graça de subir ao monte que é Cristo. Cristo mesmo é o monte. Portanto, ir ao monte que Jesus indica é ir até Ele mesmo. É voltar sempre o coração para Jesus, nos encontrar com Ele, criar uma relação pessoal com Ele, de escuta, de obediência. Portanto, esse é o monte que hoje a igreja nos indica para onde nós devemos voltar para compreender o mistério da Trindade. O monte era sempre o lugar onde o povo de Deus e os povos antigos pensavam como um lugar de relação com o mistério, de relação com Deus. Portanto, o lugar indicado para mim e para você, para a relação com Deus hoje, não é um monte qualquer, não é um templo qualquer, como dizia a samaritana. Os nossos pais dizem que é aqui nesse monte que nós devemos adorar a Deus. Vocês dizem que é lá no monte onde está o templo de Jerusalém que se deve adorar a Deus. O monte foi o lugar também onde Moisés recebeu os mandamentos. Hoje nós olhamos para Jesus e vemos que ele é um monte, ele é o lugar do nosso encontro com Deus. Ele é a porta que se abre para o mistério do próprio Deus. Então, vão a esse monte onde Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, eles se prostraram diante dele. Eis aqui diante desse mistério da Santíssima Trindade, do mistério de Jesus, que é o nosso Monte Santo. O que é que nós devemos fazer? Devemos aprender a nos prostrar diante dele. Esse ato de adoração. Os magos no Evangelho de Mateus, também quando chegam diante do menino, eles se prostram para adorar o menino. Portanto, reconhecer a divindade que se manifesta, que se faz presente ali em Jesus. Ainda assim, alguns duvidaram. Não é meio como Pedro, que quando Jesus convida para ele andar sobre as águas, ele também duvida, ele vacila. Ou seja, não tem confiança em si mesmo, perde a confiança em si mesmo. Por quê? Porque eles falharam, eles não estiveram com Jesus a todos os momentos. Às vezes nós somos assim, nós ficamos sempre nos culpando, sempre olhando para os erros que a gente fez, criando dúvidas no nosso coração. Mas olha, diante deles que estão duvidando, o que é que Jesus faz? Jesus confirma a dúvida deles? Qual é a ação de Jesus? Jesus se aproxima deles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Toda autoridade, todo poder me foi dado. Jesus também foi tentado no deserto. E justamente o maligno dizia para Jesus: se você se prostrar diante de mim, tudo isso é seu. Te dou poder sobre todas essas coisas, porque são minhas. Aqui agora nós estamos vendo diante de quem que nós devemos nos prostrar, que é diante de Jesus, que no Monte Calvário deu o máximo do seu testemunho. Ele não é um falido, ele é aquele que vence, ele é aquele que é o vencedor. E ele recebe um poder não porque se prostra diante dos interesses deste mundo, mas porque é fiel ao Pai. E sendo fiel ao Pai, ele teve que se esvaziar da sua própria glória.
E Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vai à Galileia e sobe ao monte das bem-aventuranças, tem um lugar ali sobre o monte que você vê embaixo o lago de Genezaré e tem uma pedra onde está escrito: Euntes predicate evangelium, ide, pregai o evangelho. Justamente ligando esses dois lugares. O lugar da ascensão de Jesus, o lugar da sua volta para o céu, que é o lugar onde ele manda os seus discípulos irem pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entramos nesse mistério da festa de hoje. Deus que é comunhão de amor, e eu e você que somos inseridos nessa comunhão de amor por meio do batismo. E Jesus diz: ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei. O que foi que Jesus ordenou? Tudo aquilo que nós encontramos nas bem-aventuranças. Essas são as ordens de Jesus para nós, essas 8 bem-aventuranças que ele nos manifesta no Evangelho segundo Mateus. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo significa a presença contínua de Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o Emanuel, ou seja, aquele que está presente. É o nome de Deus como foi revelado a Moisés. Javé, aquele que está presente. Aquele que não abandona a gente nas estradas da vida, mesmo quando a gente duvida, como fizeram esses discípulos aqui agora. Jesus se aproxima. Jesus se aproxima e dá uma responsabilidade. Na hora da dúvida, Jesus não os deixa ali não. Pede, vão anunciar. É isso que Jesus pede para mim e para você, se a gente estiver na dúvida agora. Ele quer nos envolver. E assim, Jesus, quando volta para a casa do Pai, volta para o Pai, manda a sua igreja em missão. Na festa da Ascensão, justamente eu dizia, né, assim, o céu não é um lugar físico. Até alguém no outro dia me perguntou: mas como é que o céu não é um lugar? Jesus disse que ia preparar muitas moradas. Não, isso é linguagem simbólica, não é? Assim como falar da Trindade, para nós a gente precisa de uma linguagem para a cabeça se ajustar ao mistério que nos é revelado. Contam que na Idade Média tinha 2 monges, um era um ourives, um mestre da ourivesaria, um outro era um grande organista, e os dois discutiam. Um achava que o céu, né, Deus, é essa realidade onde como se fosse um cântico muito bonito, muito sonoro, e o outro achava não, que o céu deveria ser todo ladrilhado de ouro e resplendente, etc. E pronto, tinha essa disputa entre os dois, né, nas suas elevações místicas. E aí combinaram Rufino e Rufo. E disse: olha, quem morrer primeiro for para o céu, depois volta para dizer para o outro como é a coisa por lá. E se a coisa for como nós estamos dizendo, não é? Como a gente está dizendo, você vai dizer, quem chega e vê, diz assim: taliter, quer dizer, tal e qual. E se não for do jeito que a gente está dizendo, que eu estou dizendo, vem e diz aliter, ou seja, uma coisa completamente diferente. Tá bem? Morre Rufino, e passou um ano, e Rufo ficava sempre esperando que Rufino aparecesse, e não vinha, não sonhava. Quando um dia, um ano depois da morte de Rufino, Rufo vê uma luz na porta do seu quarto, e quando ele olha, lá está Rufino. E aí ele olha para Rufino e fica esperando que Rufino diga alguma coisa. E aí ele pergunta para Rufino: taliter? Ou seja, é igual a como a gente pensava. Rufino. Rufo pergunta: aliter? Rufino. É? Então, não é nada do que a gente estava dizendo e nem é como a gente estava dizendo. E aí Rufino diz para Rufo, né, na sua visão: totaliter aliter. É totalmente diferente. Ou seja, o mistério de Deus, a gente vai se aproximando dele, tentando dizer alguma coisa. A gente vai balbuciando, mas somente fazendo a experiência é que a gente vai saber de fato quem é esse Deus, que é a Trindade, como é esse céu, que é Deus mesmo, no qual nós fomos inseridos desde o nosso batismo. Eu quero desejar para você um domingo da Santíssima Trindade muito feliz. Seja abençoado esse domingo, em que a gente possa entrar no mais profundo do nosso coração
encontrar-nos com esse Deus que preenche a nossa vida e os nossos espaços, mas ao mesmo tempo sabendo que o nosso Deus é totaliter aliter, totalmente diferente de tudo aquilo que a gente pode experimentar agora. E essa é a beleza de falar de mistério, porque o mistério vai sempre se manifestando como algo que a gente mais ou menos intui, mas completamente diferente, porque Deus sempre nos surpreende. E que esse Deus que sempre nos surpreende venha sobre você, abençoe a sua vida, abençoe esse domingo com a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.